Amém. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Mateus, capítulo de número 16, no verso 13. Mateus, capítulo de número 16, do verso 13 ao 15. Quem achou, diz amém. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis quem eu sou? E é uma pergunta muito interessante, porque se a gente levar para o contexto atual, a gente vem à igreja todos os dias, mas nós não sabemos que Jesus é o Cristo. E o que eu quero dizer para todos nessa noite é que a gente se aprofunde cada vez mais, que não seja apenas com os lábios, mas que a gente possa quebrar essa barreira que a gente cria para não conhecer Jesus Cristo, que a gente se aprofunde e que a gente vá mais além na presença do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar a você a fechar os seus olhos e a orar ao seu Pai e pedir para que Ele esteja presente neste lugar. Amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos, nós entregamos agora, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Pai, venha nos usar aqui, Senhor, para que Teu nome seja glorificado, para que Teu nome seja lembrado, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero Te agradecer, meu Deus, pela vida dos Teus filhos que já estão neste lugar, e os Teus filhos também que estão a caminho desta casa. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, que nós possamos juntos atrair os céus para este lugar, e que esta casa, Senhor, seja tomada nessa noite pela Tua glória, que esta casa hoje, Senhor, seja, meu Deus, invadida, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo fique em nosso meio, fique à vontade em nosso meio, para trabalhar em nós, para agir em nós, para manifestar em nós o Teu reino, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós glorificamos o Teu santo nome, o nome de Jesus. Aleluia. Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel, o hino da vitória. Será o meu troféu, no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição
do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Eu vou erguer o meu troféu, adorado, exaltado, poderoso, magnificado Jesus Cristo glorioso. No grande dia esperado eu vou louvar. Santo é o Senhor, adorado, exaltado, poderoso, magnificado Jesus Cristo glorioso. No grande dia esperado eu vou louvar. Santo é o Senhor. E no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Na composição do céu vai cantar quem for fiel. Eu vou erguer o meu troféu. Começa a glorificar o nome do Pai aí, faz barulho pra Ele aí, deixa Ele te ver que você tá aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia. Será que você pode aplaudir ao Pai aí? Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Quantos vieram nessa noite adorar o Rei dos Reis, que é digno de toda a honra, mas está muito fraco, pode melhorar, amém? Quantos vieram nessa noite adorar o Rei dos Reis, que é digno de toda a honra, toda a glória, aleluia. Que possamos declarar de todo o nosso coração que Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o nosso Deus, aleluias, aleluias. Esse é o nosso Deus. Declare comigo. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é
Fecha os teus olhos agora, fecha os teus olhos agora, porque você está na presença do Pai, você está na presença do Rei dos Reis. Se você fala em línguas agora, esse momento vai se edificando na presença do Papai. Levante a tua voz e adore a Ele. Rega a tua voz e adore ao Rei dos Reis. Adore, adore o Rei dos Reis. Tu és bem-vindo, Papai. Tu és bem-vindo, Jesus, neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor. Ah, Jesus, vai falando em cada coração neste momento, Pai. Oh, meu Deus, esse fogo não pode se apagar. Esse fogo não pode se apagar. Ah, Senhor, reacende a chama, Pai. Reacende a chama, Pai, que um dia, meu Pai, estava aceso. Ah, Senhor, que possamos ser brasa viva no Teu altar, Senhor. Aqui estamos, Jesus. Vai queimando corações neste lugar. Vai queimando corações neste lugar. Não tenha pressa de adorar o nosso Rei dos Reis, que é digno de toda a honra e toda a glória. Se você trouxe agora o seu melhor louvor, vai entregando a Ele o seu melhor louvor, a sua melhor adoração a Ele, a sua melhor adoração a Ele, que é digno, que é digno, que é digno de toda a honra, toda a glória. Se você fala em línguas, meu irmão, fale em línguas agora, este momento. É a ceia nessa noite. Ah, meu irmão, viemos nessa noite se assentar à mesa do Pai. Viemos nessa noite entregar a Ele nosso louvor, a nossa adoração. Viemos nessa noite cultuar ao Pai, entregar a Ele o que temos de melhor, que é o nosso louvor e a nossa adoração. Que você possa dar o seu melhor ao Rei dos Reis, que você possa dar a Ele o seu melhor louvor neste momento. Ah, meu irmão, se você está cansado, se você está desanimado, agora é o momento agora de você erguer a tua voz e pedir o renovo, e pedir o renovo. Pede a Ele o renovo. Vai renovando, Senhor. Vai renovando, Jesus. Vai renovando, Senhor. Ah, meu Deus, vai tocando em corações neste lugar, Papai. Ah, Senhor, vai queimando corações neste lugar, Senhor. Ah, meu Deus, somos sedentos de Ti, da Tua presença. Ah, Senhor, vai queimando esses corações. A igreja vai adorando. Se você fala em línguas, pega a tua voz. Eu quero ouvir a sua igreja agora. Eu quero ouvir a voz da igreja agora. Pega a tua voz, pega a tua voz. Entrega a Ele tudo que você tem de melhor. Entrega ao Rei dos Reis. Ah, Jesus, vai queimando corações neste lugar, Senhor. Tira, meu Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, meu Pai. Vai tirando, Senhor, toda a frieza. Vai tirando, Senhor, todo o desânimo. Ah, Senhor, vai tirando, Papai. Ah, Senhor, vai tocando em corações neste lugar. Ah, Jesus. Canta lá, não pare, não pare, igreja, não pare. Não pare, não pare, aleluia, aleluia. Canta lá. Aleluia. Tudo que temos é o Senhor em nossas vidas, Jesus. Tudo que temos é o Senhor, Pai. Só temos a Ti, Pai. O Senhor é nosso melhor amigo. Ah, Senhor, sem o Senhor não somos nada. Ah, Jesus, sem a Tua presença não somos nada, Senhor. Aleluias. Tudo é perda se não tenho a Ti.
tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Só quero a ti. Nada nesse mundo se compara a ti. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o bem mais precioso. Nada me preenche a não ser a tua presença. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Só quero a ti, Senhor. É só tua presença que preenche o meu coração. Só quero a ti, só queremos a tua presença. A presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. E eu te levo
as vossas cabeças. Vamos falar com o Pai nesse momento. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Que haja cura no nosso meio. Que haja transformação no nosso meio. Que haja mudança de vida. Que você saia daqui nessa noite diferente da forma que você entrou. Porque está havendo um mover de Deus tão grande nesse momento. O céu já se abriu sobre esse lugar. O meu Deus já está movimentando em vidas aqui nessa noite. Tem pastores, tem pastoras, tem profetas nesse lugar aqui nessa noite. Tem adoradores aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que estão sendo forjadas, que está sendo preparada hoje. Você não está entendendo o seu momento, mas o Espírito de Deus está mandando eu lhe dizer que eu estou te tratando, eu estou te preparando para um avivamento que está chegando nesse lugar. Abre a tua boca de adorador e vai glorificando a Ele. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Há uma atmosfera diferente nesse lugar. Abraça Jesus, Ele está aqui no nosso meio. Abraça o Senhor, Ele está aqui. Remanto de comanabra subindo de comanabra sei. O Espírito Santo está fazendo uma limpeza. O Espírito Santo está fazendo um movimento no nosso meio nessa noite. Tem cadeias sendo quebradas, tem vidas sendo curadas aqui nesse lugar. Você que está nos acompanhando através da internet também, se puder, curva a tua cabeça, vamos falar com Deus agora, buscar essa unidade. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Quem tem Jesus tem tudo, meu irmão, e eu sei que você tem Ele nessa noite. Abraça o Espírito Santo. Você que é batizado com o Espírito Santo, fala em outro idioma. Deixa o meu Deus tocar em você nessa noite. Há lágrimas descendo aqui nesse lugar. A vida sendo tratada nesse lugar. Mequele manto de comanai. Oh, decanta labra subindo de comanai. Abre a tua boca, começa a falar com Deus aí. É você e Ele agora. É você e Ele. Deixa o meu Deus tocar em você. Deixa o Espírito Santo fluir através da tua vida. Abre a tua boca, você não sabe, mas talvez alguém do teu lado hoje vai ser curado através da tua adoração, da tua oração. Jesus vai tratar vidas aqui nesse lugar. Ah, se você imaginasse o que Deus já está fazendo aqui. Remiante canta labraço e de comanai. Rica na labraço e de comanai. Ramanto da comanai. Ribiquianta labraço e de comanai. Soberano eterno Deus, Deus de bondade, de misericórdia e graça, te louvamos, Senhor querido, porque a tua presença é real entre nós nessa noite. Te louvamos, ó Deus amado, porque por amor, ó Deus querido, a um povo falho e cheio de imperfeições, o Senhor, ó Deus, já abriu o céu sobre esse lugar. O Senhor, ó Deus amado, já usou os teus filhos, ó Deus, que através dos louvores, ó Pai querido, aqui ministrado, tem falado de uma maneira extraordinária ao coração da tua igreja. Senhor, prepara o nosso coração nessa noite, ó Pai, para recebermos uma porção nova de ti, ó Pai querido, a nós. Que nessa noite, que nessa santa ceia, haja, Senhor da glória, renovo, arrependimento, transformação, que haja cura, que haja novo de Deus no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós repreendemos agora toda apatia espiritual, toda debilidade espiritual, que nessa noite caia por terra. Deus, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora e declaramos, Senhor, a falência do inferno contra a vida da tua igreja. Declaramos, ó Pai, que aqui surge um povo forte, cheio da tua graça e da tua presença. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor querido, as famílias, visita os lares nessa noite, ó Pai querido, e tudo aquilo que o inimigo tem semeado, que caia por terra nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, ó Pai, fazer festa aqui, queremos fazer festa no céu, queremos, Senhor, ser agentes, ó Pai, de um grande avivamento que está por
Santo, nessa noite, Tu és mais do que bem-vindo entre nós nessa noite. Abre a tua boca, vai adorando a Ele aí. Abre a tua voz, vai glorificando a Ele aí. Deixa o meu Deus falar ao teu coração nessa noite. Aleluia. Aleluia. Tem adoradores aqui entre nós. Levante a tua voz aos céus e vai glorificando a Ele. Vai dando glória, porque Jesus está aqui nesse lugar. Deus está falando, Deus está curando, Deus está tratando, Deus está restaurando vidas aqui. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu vou.
do Senhor Jesus. Aleluia. Gostaria de estar chamando as crianças aqui para nós estarmos orando e elas irem para a escolinha em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Que louvor abençoado, né, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar pelas crianças. Louvado seja Deus. Pai das luzes, nós te amamos e te adoramos, Senhor. Está aqui as tuas crianças, Senhor. Nós apresentamos diante do teu altar a vida de cada uma delas, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, que elas venham crescer, Senhor, diante do teu altar, diante da tua palavra, discernindo o certo e o errado, caminhando pelas veredas da verdade e da justiça. É o que nós te pedimos nessa hora. Abençoa grandemente, Senhor, a vida delas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: bate palma e dá glória a Deus. Pode tomar o teu assento aí, louvado seja Deus. Aleluia. Rebequinha, minha sobrinha amada e querida, louvado seja Deus. Rebeca é a sobrinha mais carinhosa que alguém pode ter. Não tem um dia que a Rebeca não me manda: bom dia, tio. Boa tarde, tio. Boa noite, tio. Todos os dias. É um amor. Vamos continuar adorando a Deus. Mateus capítulo 22. Nós vamos ler o verso de número 15. Mateus capítulo de número 22, verso de número 15. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o compreenderiam em alguma palavra, como se surpreenderiam em alguma palavra. Preste atenção. Vamos ler novamente o verso de número 15, para nós entendermos bem. Então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Preste atenção. Verso 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Preste atenção. Segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Verso 17. Aleluia. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Segura, preste atenção. A Bíblia está dizendo aqui que alguns fariseus começaram a indagar Jesus. Começaram a falar: mestre, nós sabemos que o Senhor ensina a palavra da verdade. Nós sabemos que o Senhor é verdadeiro. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha, em alguma coisinha, eles queriam pegar Jesus. E aí eles falaram assim: mestre, fala para nós, é justo pagar o tributo a César ou não? Aleluia, louvado seja Deus. Tributo a César é as contas, era o tributo, louvado seja Deus, que os judeus tinham que pagar para os romanos, pagar para César. Louvado seja Deus. E ali eles perguntam para Jesus: é lícito pagar o tributo? Verso 18, aleluia. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Verso 19, olha o que está escrito, aleluia. Mostrai-me a moeda do tributo. Preste atenção. Então Jesus fala para eles: por que vocês estão me experimentando? Por que vocês estão duvidando de mim? Mostra uma moeda. Pegaram uma moeda e levaram até Jesus. Preste atenção. E eles apresentaram o dinheiro. Verso 20, preste atenção. E ele disse-lhes: de quem é essa efígie, de quem é essa inscrição? Verso 21. Disseram-lhe: de César. Preste atenção. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de...
Louvado seja Deus. Queridos, preste atenção. Jesus, ele está nos ensinando. Quem aqui quer prosperar? Preste atenção nessa palavra que você vai prosperar. Nós estamos debaixo de uma palavra que nós vamos viver o ano do novo e extraordinário de Deus. Aleluia. Preste atenção. Aqui, aleluia, os fariseus estavam indagando Jesus, perguntando se podia dar, se era lícito dar o tributo ou não. Nos dias de hoje, o que é o tributo? É as nossas contas. É a conta de internet, é a conta de água, é a conta de luz, aleluia. Esse é o nosso tributo, é o IPVA, é o IPTU, aleluia. Nós precisamos pagar, porque é de César, preste atenção. Dai a César o que é de César. E aí ele fala, e dai a Deus o que é de... E o que é de Deus, pastor? É a tua fidelidade. É os 10%, aleluia, do teu dízimo, do teu salário, é o dízimo de tudo aquilo que passa na tua mão, aleluia. Isso é o de Deus. Então ele está dizendo, ei filho, paga as suas contas, mas não esquece da casa de Deus. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus, aleluia. Quantos estão me entendendo aqui? Esse é o segredo da prosperidade, preste atenção. É ser obediente a Deus, aleluia. Dai a César, nós vamos pagar as nossas contas, porque somos cidadãos de bem, aleluia. Vamos pagar os nossos impostos, por mais que sejam exorbitantes, mas vamos pagar em nome de Jesus. Mas nós também vamos ser dizimistas e ofertantes na casa do Pai, aleluia, porque a prosperidade chega na tua vida, aleluia. Não há como colher se você não plantar, se você não semear. Por esses dias eu estava conversando com o pastor Wagner, meu xará, e eu falei para ele, pastor, já deu abóbora lá? Ele planta umas abóbora lá de vez em quando. E ele falou, ô pastor, esse ano eu não plantei. Aí eu falei para ele, se ele estiver me assistindo ele vai lembrar. Eu falei, você não semeou? Agora não tem como plantar. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se você não semear, não tem como você colher. Amém, meus irmãos? Que você possa ficar com essa palavra no teu coração. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Dizime e oferte com alegria na casa do Senhor. Aleluia. Você que vai dizimar e ofertar, levante sua mão. Um obreiro vai até você, vai te levar ali as maquininhas, Felipe. Vai te levar ali os envelopes em nome de Jesus. Felipe vai estar aqui na frente. Se você quiser passar no cartão, aleluia, louvado seja Deus, levante sua mão. Felipe vai até você, vai levar a maquininha, louvado seja Deus. E se você quiser dizimar e ofertar no Pix da igreja, é esse QR Code aqui, louvado seja Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Precisamos viver a plenitude da fé. E a plenitude da fé inteiro, aleluia, engloba tudo na nossa vida. Dízimos e ofertas também está incluso nisso aqui. Louvado seja Deus. Pai, está aqui a tua noiva, a tua igreja diante de ti. Eu quero abençoar, meu Pai querido, nessa hora todos os dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor. Abençoa, multiplica, faz prosperar, em nome de Jesus Cristo. Tira os impedimentos, levante tudo aquilo que não provém do céu, venha cair por terra, em nome de Jesus. Abre porta onde não tem, abre porta onde já tem, e que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você que crê, bate palma, dá glória a Deus, exalta Ele, Ele é digno de honra e de glória. Dizime e oferte com alegria na casa do Senhor. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer
Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, mas aplauda Ele com alegria, dando glórias ao nome do Senhor. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Boa noite, igreja, amém? Boa noite, igreja, amém? A paz do Senhor Jesus a todos, que o Espírito Santo possa estar sobre o coração de todos nós aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você que está nos assistindo pela internet, que Deus abençoe grandemente e recebe essa palavra sobre a tua vida também, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Uma noite muito abençoada, um domingo muito gostoso, né? Eu sei que está frio hoje, né? Alguns irmãos hoje estão retornando de viagem, mas graças a Deus que vocês estão aqui nessa noite. Glória a Deus. E hoje nós vamos ter o privilégio de poder celebrar aqui a ceia do Senhor. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero, antes aqui de entrar na mensagem, eu gostaria de dar 3 recados aqui importantes. Amém? O primeiro recado que eu quero deixar aqui para a igreja é sobre o nosso GK. Amém? Quem faz parte do GK aí? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Nós temos aqui uma maioria aqui que já faz parte do GK, mas você que ainda não participa do GK, eu quero te convidar para poder participar do nosso GK. Hoje nós temos a oportunidade de poder se conectar com outras pessoas de forma online. Nós temos irmãos da Bahia, irmãos lá de Portugal, nós temos algumas de São Paulo, e temos aqui vários irmãos aqui de Mogi das Cruzes que estão participando, né? São pequenos grupos com o objetivo ali de discipular, de orar, né? E de ter esse momento de comunhão. Então, eu quero te convidar para que você venha fazer parte do nosso GK, e é uma grande bênção. Amém, igreja? Outro recado aqui importante também é a escola bíblica dominical. Amém? Eu sei que é um desafio muito grande hoje, até mesmo por questões culturais, de querer participar, sentar numa sala para aprender. Mas eu quero te convidar, mesmo assim eu insisto com você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui aprendendo sobre a doutrina da salvação. É um estudo muito rico, né? E talvez você que está começando também, iniciando a caminhada cristã. Semana passada a gente teve aqui uma festa aqui. Celebramos ao Senhor com vidas se rendendo, batizando, né? Foi uma grande festa aqui. Mas eu preciso te dar um conselho, meu irmão, você que foi batizado, minha irmã. Você precisa se conectar também, você precisa estar se alimentando, aprendendo, fazendo parte, porque se nós não criar essa cultura, esse hábito, meus irmãos, infelizmente nós estamos fadados aí a se distanciar da presença de Deus. Pastor, mas o que você está falando? É pecado não estar na escola bíblica? Não, não é pecado. Nós não estamos aqui impondo que você participe da escola bíblica, mas eu estou te fazendo um convite. Ela vai te ajudar muito, tanto o GK quanto a escola bíblica dominical vai te ajudar muito no seu aprendizado com Deus. E é por isso que eu aqui quero fazer esse convite para todos vocês aqui, para poder participar. Nós temos aqui pela manhã, às 9 horas da manhã e às 18 horas aqui. E vocês são os nossos convidados para estar participando conosco. Amém? Glória a Deus. O último recado aqui, meus irmãos, é para os homens. Quem é homem aí? Diga amém. E tá meio fraca aí, hein? Quem é homem aí? Deu uma melhorada aí, né? Já estava suando aqui, hein? Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer um convite especial para vocês, homens. No dia 23 de maio, vai cair num sábado, nós vamos participar do nosso Day Camp. Vai ser um momento de comunhão, um momento ali de trocar, né, experiência, mas também vai ter um momento de palavra, de orientação para nós homens, e é muito importante que você participe conosco. Nós estamos numa fase, né, que muitas vezes
acaba delegando para as esposas, né? Aquilo que é para eu e você fazer, e a gente acaba se acomodando com isso, né? E as mulheres, graças a Deus, elas têm uma eficiência muito grande, né? Elas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E coisas que nós precisamos fazer uma coisa de cada vez, né? E ainda é perigoso ainda errar no meio do caminho ainda, né? Mas nós precisamos aprender mais, ser orientado na palavra de Deus, para que eu e você possamos governar a nossa casa, ser o sacerdote. Amém? Então você que tem o desejo de participar conosco, vai ser no sábado do dia 23 de maio, vai ser o dia todo, nós vamos estar num sítio, e mais informações, eu vou estar ali na saída da igreja, né, que eu passo todas as informações para vocês. Amém, igreja? Então vamos à palavra. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Antes de entrar aqui na palavra, eu quero agradecer ao Ministério de Plenitude de Adoração, né? Que foi uma bênção. Agora está todo uniformizado, está chique demais, hein? E como é que chama a irmã? Lia Grace, é isso, né? Que a igreja poderia aplaudir ao Senhor Jesus pela vida dela. Obrigado por estar aqui conosco, cooperando. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade, viu? Glória a Deus. E é isso aí. E a todos vocês, obreiros, intercessores, diáconos, levitas, vocês da mídia, pastores que estão aqui conosco, que estão somando conosco. Que Deus abençoe a todos vocês aqui nessa noite, que têm cooperado com essa obra. E eu aí faço um convite, você que está aqui no culto e nos assistindo. A obra precisa de mais obreiro. Nós estamos precisando de mais professores da escolinha das crianças. Nós estamos precisando mais de diácono. Nós estamos precisando mais de intercessores, do ministério de dança, adoração, né? E precisamos também, todos os ministérios precisam. E você poderia somar com essas pessoas, com esses ministérios. Amém? Então faça esse convite. Procure as lideranças, né, desses ministérios, e vai ser uma grande bênção receber você aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós tivemos aqui ao longo do mês de abril uma série de mensagens falando sobre alinhamento à vida. E na primeira semana aqui nós tivemos o privilégio de ser ministrado, que diz assim: quando a vida sai do lugar, quando as coisas ficam tudo fora do lugar. E nós tivemos ali na primeira semana de abril, e foi uma grande bênção ali a orientação na qual o apóstolo ministrou sobre as nossas vidas. Na segunda semana, nós tivemos aqui quando o coração sai do lugar. Gente, essa área aqui também precisa cuidar bem, né? Nós precisamos cuidar bem do nosso coração, não só a parte física, mas a parte emocional também, sentimental. E também nós fomos ministrados nessa área, foi uma grande bênção. E na semana passada, nós fomos ministrados com o nosso apóstolo também, falando sobre alinhamento à vida, dizendo assim: quando as prioridades saem do lugar. E foi uma grande bênção na qual foi ministrado, né? A orientação, quando a gente prioriza outras coisas e deixa de lado as coisas de Deus, quando aquilo que é para você fazer no seu momento em família, você acaba priorizando outras coisas. E foi um aprendizado muito grande aqui para as nossas vidas. Amém? E hoje não vai ser diferente. Amém, igreja? E aqui diz aqui, ó, quando Deus realinha o destino. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre isso, e eu gostaria aqui de deixar aqui um versículo bíblico, né, para as nossas vidas, para a nossa mensagem aqui, né, está lá em Jeremias,
no capítulo 29, do verso de número 11. Amém? Olha que a palavra de Deus fala aqui, ó. Eu vou ler aqui nessa minha versão. Eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Glória a Deus. Esse é o versículo, básico aqui sobre essa mensagem do alinhamento à vida, quando Deus realinha o nosso destino. E aqui nesse versículo me chama muito a atenção que ele fala algo que os planos de Deus é algo que não é para gerar o quê? Prejuízo, Os planos de Deus não é para gerar prejuízo para as nossas vidas. É para nos fazer o quê? Prosperar, fala comigo, prosperar, nos dar esperança e um futuro. Amém? Prosperidade, esperança e um futuro. É isso que Deus tem para mim e para vocês. É isso que Deus quer nos direcionar, nos colocar a um destino na qual Ele deseja. E muitas vezes, na nossa trajetória, a gente até começa bem, pastor Wagner? A gente até começa indo certinho, recebe a palavra no domingo, dando glória a Deus e aleluia. Só que durante a semana, muitas vezes, a gente já ouve algo que deixa a gente triste, assiste alguma coisa na televisão ou nas redes sociais que às vezes mexe com o nosso emocional e começa a gerar dúvida daquilo que Deus tem para mim e para você. Muitas vezes a gente começa, através de outras informações, a alimentar que é fora da palavra. Isso é muito perigoso. E é por isso que muitas vezes aqui eu acabo insistindo, te convidando a participar do GK, da Escola Bíblica Dominical, porque muitas vezes hoje a facilidade que a gente tem de informação é muito grande. É muito grande. Hoje é bem instantâneo. Aconteceu uma coisa lá do outro lado do mundo, a gente já tem essa informação. E muitas vezes a gente acaba sendo levado a algum sentimento, uns acontecimentos que acontecem fora do Brasil, no mundo afora, e mexe com a gente, porque a gente acaba acreditando com algumas coisas e esquecendo que Deus tem para mim e para você uma vida de prosperidade, amém? De esperança e um futuro, amém? Então, essas coisas a gente precisa começar a voltar, a alinhar os propósitos que a gente tem para as nossas vidas com os propósitos de Deus. E assim é que Deus quer para mim e para você. Mas como eu tenho que fazer? Como é que eu devo fazer, Às vezes a gente começa uma coisa, com um propósito, mas no meio do caminho a gente para, até mesmo como eu comentei agora há pouco, por uma situação. E às vezes, até durante a semana, a gente recebe uma palavra no domingo, e ao longo da semana, a gente vai conversando com pessoas, vai recebendo mensagem, vai isso e aquilo, e a gente começa a se inclinar, saindo do quê? Do propósito de Deus. E eu quero te chamar a atenção, que todas as coisas podemos fazer, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não compete a mim fazer. Eu posso fazer muitas coisas aqui na igreja, lá fora, mas até aqui o apóstolo ele sempre nos ensina, você pode fazer tudo. O que eu te aconselho é não pecar. Amém?
Esse é o conselho que o nosso apóstolo sempre nos dá, né? Você pode fazer tudo. Então você precisa evitar de pecar. Porque o pecado ele traz o quê? Consequência para as nossas vidas. Gera prejuízos enormes. Então nós precisamos começar a se alinhar. E aqui, dentro desse contexto, ele começa a falar aqui, ó. O destino de uma vida não é definido apenas por grandes decisões. Ele é construído diariamente pelas direções que vamos assumindo. A maioria das pessoas não percebe quando começa o sair da rota, porque tudo continua acontecendo normalmente. A rotina segue, os compromissos continuam, as escolhas parecem comuns, mas pouco a pouco a vida começa a tomar um rumo que não foi o que Deus estabeleceu. Isso aqui é importante para mim e para você, né? Foi o que eu acabei de dizer. E nós precisamos se atentar a isso, igreja. Nós precisamos se atentar naquilo que Deus tem para nós, né? Que é o quê? Uma vida de prosperidade, uma vida de esperança e o quê? E um futuro. E quando eu perco esse foco, eu muitas vezes, né, vocês muitas vezes tomamos o quê? Decisões equivocadas, acabamos pagando um preço muito alto. Olha o que diz aqui, ó. A Bíblia mostra que Deus não apenas observa o caminho do homem, Ele intervém para alinhar o destino. Olha o que diz aqui em Provérbios 16, 9. Ele diz assim, ó. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige o quê? Os passos. Isso significa que existe um propósito, existe uma rota, existe uma direção que vem de Deus. E quando essa direção não é considerada a vida, pode até avançar, mas não necessariamente chegar ao lugar o quê? O lugar certo. Então eu posso fazer do meu jeito, eu posso fazer como eu quero, porém, as decisões que eu determinar para a minha vida, se for fora do propósito de Deus, pode me levar a um destino que Deus não quer. E é isso que eu e você precisa se atentar. É isso que nós precisamos estar atentos sobre a palavra de Deus. Amém, igreja? Olha o que diz aqui. Agora pense a resposta a você mesmo. A direção que você está seguindo hoje está conduzindo você para onde Deus planejou ou apenas para onde as circunstâncias estão te levando? Isso aqui é uma pergunta para a gente pensar. Será que essas decisões que eu estou tomando está me conduzindo a um caminho que Deus quer? Será que essa decisão que você está tomando está te levando a decisão, o destino que Deus quer que você viva? Então eu e você precisa refletir sobre isso. Muitas vezes essas perguntas que são feitas nos faz o que? A pensar. E nós, seres humanos, nós precisamos criar o hábito de começar a raciocinar sobre essas perguntas. Eu lembro de uma frase que passava num canal aí, ele diz assim: não são as respostas que mudam o mundo, mas sim as perguntas, porque as perguntas faz você pensar. Muitas vezes você quer respostas, mas se você receber uma pergunta, te faz você pensar sobre essa pergunta. E nessa noite eu quero fazer essa pergunta para você. Será que a sua escolha, será que a sua decisão que você tomou ao longo da tua história te levou ao destino que Deus te deu? Ou que Deus quer para a sua vida? Amém? Tá difícil dar um glória a Deus, hein? Ô glória! Tá difícil.
Mas é para eu e você pensar, irmãos. Olha o que diz aqui, ó, um destino pode ser desviado quando a direção de Deus ela é ignorada. Então, quando nós ignoramos o que? O conselho de Deus, quando eu e você resolve fazer conforme a sua vontade ou conforme a minha vontade, muitas vezes nós estamos ignorando aquilo que Deus quer. E aí, muitas vezes a gente fica pedindo para Deus, Deus, me ajuda nisso. Deus, me ajuda aí, né? Não tem uma frase aí de um pastor aí, que fica falando, me ajuda aí? Mas será que eu, ou você mesmo, você que está aqui, ou você que está nos assistindo, será que eu estou tomando as decisões certas? Deus quer trazer alinhamento para nossas vidas, amém? Deus quer trazer reconciliação. Deus quer trazer restauração. Irmãos, tem muitas coisas que nós estamos atravessando. Tem muitas situações em que nós estamos vivendo. E muitas vezes foram as nossas escolhas. Tem coisas que Deus até permite que aconteça, até para o nosso crescimento. Mas muitas coisas que eu e você atravessou ou está atravessando, muitas vezes foram decisões que nós tomamos equivocadas. E que talvez hoje pagamos um preço muito alto. E nessa noite, eu e você tem a oportunidade de raciocinar, pensar e talvez mudar a rota, mudar o caminho. Amém, igreja? Hoje nós estávamos aprendendo sobre arrependimento na escola bíblica. E foi um estudo muito gratificante mesmo. Porque muitas vezes a gente quer ouvir uma mensagem que quer massagear o nosso ego, né? É gostoso, né? Eu chegar aqui e falar, bajular você. Você é lindo, você é linda, né? Deus está com você. São palavras positivas que faz a gente ficar feliz, não é assim? Massageia o nosso ego. Agora, se eu falar aqui para vocês, irmãos, olha, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender, você precisa largar essa atitude que está te levando a prejuízos enormes. Mas é difícil, irmãos. E nós vamos participar da ceia. E aí eu pergunto aqui para vocês, irmãos. O que a ceia representa para você? O que a ceia representa para mim? Isso aqui faz você pensar, irmãos. Ah, mas isso aqui eu tomo a ceia e eu vou ficar um mês aqui na bênção, né? Que eu estou renovando a minha aliança. Olha só, irmãos, realmente quando nós participamos do pão e do cálice, nós estamos renovando a aliança com Deus. Isso é uma verdade. Isso é bíblico. É uma verdade. Mas eu quero que essa aliança, ela tem que ser o mês todo. Nós estamos aqui simbolizando, aqui trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, mas a nossa aliança ela tem que ser permanente ao longo do mês. Amém, igreja? Essa aliança ela tem que ser permanente. Do dia 1º até o dia 30, 31, seja como for. Todos os meses nós temos que estar renovando a nossa aliança com Deus, mas permanecer na presença do Senhor. Toda essa simbologia, ela tem o seu significado, o seu valor, e nós precisamos sempre recordar aquilo a quem fez por nós, né, que foi Jesus, que morreu e se sacrificou por mim e por vocês.
para mim, era para vocês estar naquela cruz, mas teve alguém, Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo morreu, se sacrificou por todos nós, por toda a humanidade, para que haja salvação, vida eterna. Aleluias. E nós não podemos simplesmente, eu vou participar da ceia, mas continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas costumes. A nossa vida ela tem que ter transformação. A minha vida precisa ter transformação. As nossas vidas precisam ter cura da alma. Mas nós precisamos estar na aliança, que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só, um destino pode ser comprometido quando o coração se inclina para outras motivações. E isso é perigoso, irmãos. Quando o nosso coração, nossos corações estiver inclinado, motivado com outras coisas, isso é perigoso. Porque eu creio que todos nós aqui, que tem família, mesmo que você está inserido, você não é casado, mas você está inserido, né, dentro de um corpo familiar, né? Mas eu acredito que todos nós aqui queremos algo, né, de bom e de melhor para as nossas famílias. E aí está tudo certo. Você batalhar, você lutar em favor da sua família, e você deve fazer isso sim. Mas que o teu coração, o meu coração tem que ser para Deus. Amém? Você pode realizar sonhos, viver coisas incríveis aqui na terra, sim, mas o teu coração tem que ser para Deus. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, esse senso de prioridade. E nós precisamos ter muito cuidado, senão isso daí gera prejuízo para nós. A nossa vida começa a ficar fora, né, daquilo que é fora do propósito. Olha só que interessante aqui. Aqui existe uma chave espiritual muito séria. Nem toda porta que se abre significa direção de Deus. Grave isso, hein? Às vezes Deus permite, mas não aprova. Às vezes o caminho acontece, mas não está alinhado com o propósito original. Por isso a Bíblia adverte o quê? Examinai tudo, retém o que é bom, né? E também o coração, que ele é enganoso mais do que todas as coisas. Então a gente precisa se atentar muito bem com essas coisas. Existe algo hoje que você sabe que Deus já falou, mas ainda assim continua alimentando dentro do coração. Existe alguma decisão que você está tentando justificar, algum caminho que parece bom, mas não nasceu da direção de Deus. Porque quando o coração se inclina para outras motivações, o destino começa a ser comprometido. E e o mais perigoso é que por fora tudo pode parecer espiritual, mas por dentro já deixou de estar alinhado. Irmãos, eu acredito aqui, os pastores que estão aqui, quem já aconselhou aqui pessoas? Levanta a mão aqui. Pastores, algum obreiro já fez algum aconselhamento com uma pessoa que te procurou, pediu alguma orientação? Que em algum momento a irmã já orientou, né? Isso é muito bom, né? A gente dá conselhos. Mas eu não sei se já aconteceu isso. Você dá o conselho, você vai sentar para ouvir a pessoa, e aí na hora que ela fala tudo, né? E aí na hora que você vai abrir a boca para dar o conselho, ela fala que já sabe. Já aconteceu isso com você ou já só comigo? Aí dá vontade de falar, irmã, então você não precisa do meu conselho, né? Você só ouve, aí na hora que você vai falar, não, mas eu já fiz assim.
tudo parece que já sabe, né? Então tem que tomar muito cuidado. Você que quer um conselho, você talvez não vai ser conforme você quer. É conforme o pastor tem a orientação de Deus para te dar. E muitas vezes vai te confrontar. Muitas vezes vai ser fora da tua vontade. Então, é muito curioso isso daí, né? Eu estou dando esse exemplo porque nós já vivemos isso daí, que a pessoa já sabia de tudo. Então não precisa de conselho. Se já sabe, para quê? Ela só queria só conversar, só desabafar. Aí na hora que você vai dar o conselho, ela não quer. Então assim, nós precisamos ter bom senso com essas coisas. Você que quer um conselho, talvez você não vai receber conforme você acha que deve receber. Talvez você possa receber até um puxão de orelha, né? Você até vai ficar com raiva da pessoa que vai te aconselhar. Mas é muito importante que você aprenda a ouvir. Porque se o pastor ou a pastora ou a obreira parou para ouvir você, então você também tem que parar para ouvir o seu aconselhador. Amém? Glória a Deus. Amém? Continuando aqui, meus irmãos, já vou terminar aqui para nós cearmos. Deus intervém para impedir a perda do destino. A história, ele fala muito sobre a história de Balaão, né? Balaão chega a um ponto decisivo quando Deus começa a intervir a forma direta no caminho. A Bíblia diz: o anjo do Senhor pôs-se no caminho do adversário. Isto é muito forte, porque mostra que Deus não estava apenas observando, ele estava se posicionando contra aquela direção. O caminho estava acontecendo, Balaão estava avançando, mas Deus estava dizendo: esse não é o destino que eu tenho para você. Então acontece uma das cenas mais marcantes da Bíblia. A jumenta vê o anjo do Senhor e tenta desviar do caminho, mas Balaão, cego espiritualmente, naquele momento, insiste em continuar e ainda fere o animal, até que a jumenta fala: que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? Imagine só, né? Deus precisar usar a boca de um animal para poder chamar a atenção de Balaão. O que você, ou que eu também, estou esperando para que aconteça uma situação como essa? Será que Deus já não falou com você, meu irmão? Será que Deus já não falou comigo, com todos nós aqui, irmãos? Será que não está na hora de nós revermos as nossas atitudes? Às vezes você está pedindo: pastor, ora por mim, mas Deus já falou no seu coração. Talvez você precise aquietar a tua alma nesse momento. Tem coisas que você tem que ficar em silêncio. E às vezes o silêncio é algo que gera muita dúvida de nós, né? Parece que Deus não está respondendo a minha oração. Parece que Deus não fala comigo, Ele fala com o irmão. E ainda pior ainda quando você está nessa luta, nesse silêncio, e aí vem um irmão aqui contra o testemunho que recebeu uma graça de Deus. Aí você fica com aquela inveja gospel, né? Meu Deus do céu, né? Jesus, né? Muitas vezes a gente acaba criando esse sentimento. Irmãos, tem coisa que eu e você precisa estar em silêncio. Amém? Muitas vezes eu falo até mesmo porque a pastora Suzy está aqui, ela sabe disso. Muitas vezes eu estou em silêncio. Ela está virada no giraia. Verdade. E aí, desculpa, mas tem que falar. Mas é verdade. Aí fiquem, Deus proverá. Deus proverá. E aí Deus, na hora certa, Deus entra com a provisão, Deus muda a situação, Deus entra com escape. São essas coisas, irmãos.
Então tem coisas que eu e você precisa aquietar o coração. Mas quando você chegar na sua casa, quando você chegar no seu quarto, olha só, aprenda com Jesus. Jesus nos ensina a oração. Entra no seu quarto, né? Fecha a porta lá. Dobra o seu joelho e fala com Deus em secreto. Que em secreto Deus vai te recompensar. Tem coisa que é você e Deus. Tem particularidade, é você e sua esposa ali, ó, no joelho. Tem coisas que é você na particularidade. Se você quer ouvir Deus falar com você, você tem que falar, como diz, na surdinha, né? Na gíria falava isso antigamente, né? Na surdinha. Deus vai falar com você. Deus vai falar ao seu coração. E eu quero que Deus fale ao meu coração. Aqui é um momento de comunhão, é um momento de adoração, é um momento de celebrar aqui. Mas muitas vezes as suas batalhas vai ser lá na sua casa, vai ser lá no seu trabalho, lá na escola, na faculdade. Então, irmãos, eu te aconselho que você possa a tomar as decisões certas. Você possa fazer escolhas corretas. Começa a pensar com quem está caminhando com você. Quem são as suas amizades? Quem são os seus amigos? Com quem você está se relacionando? Quem está negociando com você? Que tipo de pessoa? Começa a verificar o ambiente onde você está frequentando. Começa a analisar isso, irmãos. Começa a pensar. Começa a olhar em volta, onde você está andando, o trajeto que você faz. Talvez você olha lá, você está andando por um trajeto que é meio perigoso. Muda a rota, irmão. Muda o destino. Pastor, mas aqui eu tenho que passar, senão eu vou perder o ônibus, o trem. Mas não dá para mudar de rua ali, alguma coisa assim, nós temos que começar a pensar. Às vezes você passa por perigo e talvez você poderia evitar alguns constrangimentos na sua vida. Amém? Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Aleluias. Olha só o que diz aqui, ó. Talvez hoje essa palavra esteja revelando algo muito específico para você. Não necessariamente um erro evidente, mas uma direção que precisa ser ajustada. Talvez uma decisão que você já sabe o que Deus falou, talvez um caminho que você continua considerando, talvez sinais que Deus já colocou diante de você e que estão sendo ignorados. E isso não é sobre culpa, é sobre alinhamento, porque Deus não apenas fala, Ele intervém para preservar o destino. Então, meus irmãos, nesse dia observe as suas atitudes e decisões. Será que existe alguma área da sua vida em que você sente que precisa parar, reconsiderar e reposicionar diante de Deus? Isso aqui é para eu e você pensar nessa noite. Aleluia. Se coloque de pé, igreja. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria fazer uma oração aqui com vocês. Eu queria orar no sentido da gente começar a rever algumas coisas da nossa vida. Eu queria que você começasse aí onde você está, a falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nessa noite, amém?
Você crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Então você que crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite, comece a falar com Ele, comece a pedir a Ele discernimento, sabedoria, comece a pedir a Ele para que Ele abra os teus olhos. Peça ao Espírito Santo para que você possa tomar as melhores decisões para a tua vida. Nós vamos aqui celebrar da ceia do Senhor, e talvez tenha área na sua vida que precisa de conserto, talvez tenha uma área na sua vida que você precisa se alinhar, e não tem um lugar melhor, né? Um lugar melhor aqui na casa de Deus. Abra o teu coração nesse momento, comece a falar com o Espírito Santo. Comece a falar com o Espírito Santo, irmãos. Feche os seus olhos. Toda a igreja feche os seus olhos nesse momento e fale com o Espírito Santo. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar adorando, abre o teu coração e fale com o Espírito Santo. Não espere eu, somente orar por você, mas ore. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir o teu clamor. Aleluias, aleluias. Se quebra, se quebranta diante do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. E perdoar na cruz morreu. Aleluias. Você pode pegar o seu cálice, o seu pão. Aleluias. Senhor, nós queremos aqui nessa noite render graças a Ti, pedir perdão, Senhor, por todos os pecados que nós temos cometido. Senhor, que nesse momento nós possamos participar do pão e do cálice, ó Pai, e que nós possamos renovar a nossa aliança contigo. Por isso nós consagramos esses elementos: o pão que representa o teu corpo, o suco de uva que representa o teu sangue, ó Pai, e que tudo aquilo que nós fizemos aqui seja em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. A palavra de Deus diz: porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo, coma do pão em nome de Jesus.
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, você anuncia a morte de Cristo até que venha. Amém? Antes de nós tomarmos o cálice, troca com o seu irmão aqui, profetiza um mês abençoado, um mês de vitória, em nome de Jesus. Glórias, profetiza um mês de vitória, em nome de Jesus. Um mês de vitória, em nome de Jesus. Um mês de vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, yes. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Tomai o cálice em memória de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda Ele. Glorifica o nome do Senhor. Adore ao Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem foi abençoado aqui essa noite, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, nós já estamos encerrando o culto, mas eu não posso abençoar a sua vida, dar a bênção apostólica, sem antes de fazer o apelo. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida a Jesus Cristo? Eu não estou oferecendo uma religião, eu estou oferecendo o Cristo Jesus, que morreu por mim e por você, pelos pecados de toda a humanidade. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida a Cristo? Pastor, eu estou em pecado, eu sou falho, a minha vida está totalmente errada, e eu entendi através da palavra que o único caminho da salvação é através de Cristo. Se tiver, por favor, levante a mão, que nós vamos orar aqui por você. Não vou, mas eu estou dando a oportunidade
Tem pessoas aqui que precisam entregar a vida a Cristo. E não é o que eu acho, o que o meu coração acha, é que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Então é a oportunidade. Se você quiser entregar, é um convite, não é uma religião, é Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem alguém? Então nós vamos orar. Eu quero aqui fazer a oração dos aniversariantes de maio, né? Tem alguém que faz aniversário no mês de maio? Glória a Deus. Por favor, desce aí. Nós vamos, vem até a frente que nós vamos orar por vocês. Abril e maio, porque nós não... Então, por favor, vem até a frente aqui, nós vamos orar. E eu já vou dar a bênção apostólica. Oi. Tudo bem, ela já vai ficar aqui, já vai cantar, já vai ficar na bênção aqui. Abril e maio, que o mês passado a gente não oramos para os aniversariantes de abril. E já aproveita, nós vamos orar. A pastora Suzy vai orar aqui. Pode orar, por favor? Aí, ó o varão aí. Tem mais gente aí que fez aniversário, vai fazer? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, os nossos irmãos que fizeram aniversário, que vão fazer ainda. Em nome de Jesus, o Senhor vem abençoar com toda sorte de bênçãos, Senhor. Cada um deles, Pai, em nome de Jesus, coloca cada um deles debaixo das tuas asas, Senhor. Livre de todo perigo, de toda maldade deste mundo, de toda retaliação do inferno. Cobre com teu precioso sangue. Abençoa todos os planos que eles têm colocado diante de ti, Pai. E que os planos deles estejam alinhados com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos cada vida aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Amanhã nós temos aqui oração com propósito. Terça-feira, amanhã às 19 horas, né? Terça-feira, às 15 horas, nós temos a tarde profética. Na sexta-feira, às 19 horas, nós temos aqui culto de cura e libertação. E nos domingos, né? 3 reuniões, às 8h15, às 10h30 e às 19h15. Amém? Vocês são os nossos convidados, né? E traga alguém, um amigo, um parente, para poder participar desse momento tão precioso que é participar, né, do culto. Amém? A pastora aqui me lembrou aqui, o próximo domingo é o Dia das Mães. Então vai ter aqui umas homenagem aqui para as mães. Então, mães, participe conosco aqui às 19 horas aqui, que vai ter algumas apresentações. Não só as mães, né? Os esposos, os filhos, toda a família. Vamos celebrar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de poder celebrar aqui o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez e realizou no nosso meio. Agora, Senhor, leva nós para os nossos lares, debaixo da tua bênção. Eu profetizo uma semana de vitória, um mês de conquista, e que o teu nome seja glorificado sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Que o grande amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a divina consolação do doce Espírito e a presença genuína do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco todos os dias. E a igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus abençoe, cumprimenta o teu irmão e vai na paz em nome de Jesus.